Inclusive, vamos começar com entrevista. Tá na linha com a gente o fisioterapeuta que passou 10 anos trabalhando no Grêmio, Roberto Habib, é o nosso convidado na nossa área, primeira edição desta quarta-feira, para falar sobre a fisioterapia no esporte, as tentativas de melhorar o desempenho de cada atleta, tirá-lo do departamento médico, no caso do futebol, permitir a cada atleta a chegada em grandes eventos como esse, que vai começar hoje, as Olimpíadas, voando na parte física. É um grande prazer tê-lo com a gente, Roberto Habib, e você que hoje é fisioterapeuta, mas durante muito tempo foi fisioterapeuta em clube de grande porte no futebol nacional, como o Grêmio. Tudo bem, Roberto? Bom dia. E a gente te agradece essa participação aqui na Bradesco Esportes FM para falar sobre fisioterapia no esporte. E imagino, né, para você que trabalhou durante 10 anos num time grande como o Grêmio, dentro da fisioterapia, que existem competições que mexem muito com o jogador, com a comissão técnica, e a Olimpíada é um desses grandes eventos que quem está machucado quer sair o quanto antes, o fisioterapeuta quer preparar o jogador o quanto antes para ele também sair. Como é que você encara esse momento aí, faltando poucos minutos, poucas horas para o início dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, no futebol feminino? Com certeza, é uma experiência ímpar para qualquer atleta, uma Olimpíada. Ela consegue ser diferente de qualquer outra coisa, assim como é uma Copa do Mundo. Porém, todos os atletas eles precisam se preparar para esse momento. Por exemplo, nós temos diferenças de gênero, como atletas femininas e atletas masculinos. As meninas elas têm problemas como menstruação, que o departamento médico ele tenta se adequar para que no momento daquela competição a menina não esteja nesse período pré-menstrual. Então, porque isso acaba atrapalhando o desempenho. Isso acontece em todas as outras áreas, em todos os outros esportes. Então, a gente, como fisioterapeuta, participando junto com o departamento médico, o departamento de fisiologia, a gente tenta trabalhar o que a gente chama de mesociclos. Então, para cada mesociclo, tu vai ter um tipo de treinamento para poder adaptar aquele atleta para o momento certo da competição. E isso acontece em todas as áreas, em todos os tipos de esportes, independente de qualquer esporte, é feito um trabalho em conjunto. Senão, tu perde o mínimo que tu perde de desempenho e isso atrapalha no resultado final. E a Olimpíada a gente sabe, né? Meio segundo faz toda a diferença. Com toda certeza, numa competição desse nível de equilíbrio e de qualidade dos atletas, qualquer vacilo pode ser fatal na busca por medalha ou por índice. Agora, um outro detalhe, Roberto Habib, que a gente tem sempre convivido em relação à medicina esportiva e à fisioterapia como um todo, é que vocês também trabalham como psicólogos em alguns momentos, né? Porque o atleta quer estar dentro de campo, de quadra, quer estar em competição, mesmo nos momentos que o corpo dele não esteja pronto e preparado. Me lembro de duas cenas, e tem até a ver com o mesmo jogador, o Álvaro Pereira, lateral esquerdo da seleção do Uruguai, na época do São Paulo. Ele, num jogo da Copa do Mundo, ele caiu desacordado e brigou ali com membros do departamento médico uruguaio, que ele queria continuar em campo e o médico estava tentando tirá-lo. Como é que funciona essa parte assim da fisioterapia, dos médicos em si, que estão ali lidando com gente que quer de qualquer maneira ir para o campo e não tem condições ou não está no melhor do momento, e você tem que trabalhar, além da parte óssea, a recuperação do atleta na questão muscular, também com a cabeça do atleta. Trabalha também um pouquinho essa parte da psicologia, né, Roberto? Com certeza. É um trabalho em conjunto. Muitas vezes a gente chega a chamar a psicóloga do clube para participar desse momento, porque não é fácil. Nessa situação da Copa do Mundo foi uma situação até um pouco ímpar, porque o atleta ele bateu de cabeça, acho que ele teve uma concussão e na teoria a gente tem que afastar o atleta, né? Ele não pode deixar. Mas o uruguaio foi forte, brigou com o médico e resolveu voltar. Normalmente não é isso que acontece. Atletas, quando sofrem com trauma na cabeça, é feito exames básicos ali no próprio campo e o atleta é retirado do campo. O que acontece, às vezes, com maior frequência, por exemplo, nas categorias de base, o menino está indo pela primeira vez para a seleção brasileira e ele tem uma injúria, uma lesão muscular, um entorse de tornozelo, qualquer coisa, antes da convocação. E a gente sabe que não dá para mandar aquele atleta para a seleção brasileira com uma lesão, que ele não vai render, que ele não vai conseguir jogar, ele pode, como a gente diria na gíria, queimar o filme dele, indo mal preparado. Então a gente senta com o atleta, explica
que ele vai ter uma outra oportunidade, porque ele joga bem, porque ele é um bom profissional, mas no primeiro momento é muito difícil. Ele se abala bastante, às vezes é um pouquinho complicado de entender o motivo real do afastamento, porque ele quer ir para a seleção, como ele quer ir para a Olimpíada. Então isso é um baque muito forte. E aí durante esse tratamento, depois que o atleta ele se acostuma com a ideia de que ele não vai mais participar, aí a gente começa a trabalhar junto com esse atleta, dizendo, pô, tu tem um futuro, tu tens um tempo pela frente, em outro momento tu vai estar melhor preparado, então tu vai conseguir desenvolver melhor. Agora, Habib, aqui é a Juan Rodrigues batendo um papo contigo, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, queria te perguntar o seguinte, né? Muitas lesões antes da Olimpíada, né? Tivemos agora o caso do Wawrinka, que aconteceu ontem, que não vem para o Rio de Janeiro, e me chama a atenção que, teoricamente, né, tirando o futebol e quem joga na Europa, que agora é o fim de temporada, estariam no meio da temporada. Por que isso acaba acontecendo, né? Está sendo, de certa forma, até meio atípico esse tipo de situação que a gente está vivendo aqui. A gente tem um Varejão, teve uma galera que ficou de fora por causa desse assunto e no meio de uma temporada. Tu perdeu o número 4 do ranking mundial, para uma Olimpíada é difícil, né? Principalmente para o atleta. Mas o tênis, por exemplo, a gente tem algumas lesões por overuse, que seria aquelas lesões por esforço repetitivo. Então são gestos biomecânicos repetitivos várias vezes, e isso acaba lesionando a região. Então, eu não sei se houve algum problema durante a preparação dele, durante esse período de Olimpíada, na qual não foi... Alguns atletas, eles deixam de fazer alguma competição para chegar preparado para a Olimpíada. Eu não me recordo se ele fez todas as competições que ele estava programado, se acabou fazendo um pouquinho mais, mas esse é o risco que se corre, né? Às vezes, uma competição a mais pode prejudicar a próxima. O exemplo clássico do futebol é quando os times, antigamente, eles jogavam Campeonato Regional, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Se tu não tem um plantel gigante para pegar todas essas competições, tu não vai ter atleta no final da tua competição. E tu não vai chegar nas finais em todas elas, porque o desgaste é muito grande. Então, às vezes, tu tem que abrir mão de certas competições para poder chegar naquela competição principal. O maratonista, ele não treina maratona todas as semanas. O treino de maratona dele é 2, no máximo 3 por ano. De competição, perdão. Mas é uma pena, né? Perder o número 4 do mundo, que ia engrandecer mais ainda as Olimpíadas, mas faz parte do esporte. Agora, eu queria te perguntar, né, fazer uma pergunta sobre a questão da lesão do Varejão mais diretamente. Pelo seguinte, lesão nas costas, né, principalmente ele tem essa lesão crônica, né, outros atletas também apresentam essas lesões crônicas. Queria que você falasse sobre essa questão. Me parece que muitos atletas estão aparecendo com esse tipo de lesão nas costas, em outros lugares no corpo, que não eram tão comuns há pouco tempo. Era mais questão de lesão muscular. Essas lesões têm aparecido muito rápido, né? E tem tirado a galera de grandes competições como as Olimpíadas. No caso do Varejão, foi acusado uma hérnia de disco, né? A hérnia de disco é quando tu tens um problema no teu disco intervertebral, que ele começa a cutucar o nervo. E isso dá uma dor muito forte. Isso acontece com tanto pessoas normais quanto atletas. Atletas, às vezes, têm um pouco mais de predisposição em função da repetição do movimento. Como o Varejão também é um garotinho um pouco alto, e acaba tendo uma mobilidade articular pelo próprio gesto esportivo maior, isso acabou machucando ele. Essas lesões, elas acontecem. A gente pode se lembrar do Larry Bird, agora não me recordo se foi em 92. Sim, Olimpíada de Barcelona. De Barcelona, que o único jeito que ele conseguia jogar era ficar deitado ao lado da quadra, numa posição de extensão de tronco. Porque aquela posição era uma posição que aliviava as costas dele. Então, mas foi um atleta que ele foi no sacrifício,
teoricamente não deveria ir pelaquela lesão nas costas, mas ele acabou indo. O que a medicina esportiva e fisioterapia esportiva vem feito ao longo dos anos é estudar cada vez mais essas lesões, porque existem fatores extrínsecos, que são os fatores fora do corpo, que é o tipo de treinamento, é o tipo de calçado, se o clima é muito quente, se o clima é muito frio, e os fatores intrínsecos, que são as coisas particulares das pessoas. Como a gente está falando da região lombar, da coluna vertebral, tem muitas coisas que podem acontecer para ter um tipo de lesão, ou predispor a uma lesão. Pode ter um problema postural, e esse problema postural a gente observa no início desse atleta, quando ele é jovem. Então, no primeiro momento, ele tem aquela chamada de dor de crescimento. Só que essa dor de crescimento ela tem que ser acompanhada ao longo da vida desse atleta para que não estoure depois quando ele estiver mais velho, principalmente naquela idade onde ele tem um alto desempenho. Então, são fatores que a gente estuda, estamos uniformizando uma linguagem no mundo inteiro para que todos falem a mesma coisa, determinem e discutam os mesmos fatores e que a gente saiba como evitar para que esse atleta ele tenha o máximo de rendimento e desempenho possível. Com certeza, essa é a expectativa do atleta e do profissional de fisioterapia e de medicina esportiva como um todo. Batemos um papo com o Roberto Habib, fisioterapeuta, e durante 10 anos foi da comissão técnica do Grêmio, trabalhou no Grêmio Futebol Porto Alegrense, batendo um papo e dando uma aula pra gente de corpo humano, de fisioterapia e de recuperação de problemas para os Jogos Olímpicos ou grandes competições. Foi um grande prazer bater esse papo contigo num dia tão importante pra gente. Imagino que pra você que é ligado ao esporte também é uma data muito especial. Roberto, um grande abraço, bom dia e uma boa Olimpíada para você que vai com certeza acompanhar os eventos. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para futuras lesões atléticas. Com certeza. Esse Roberto Habib batendo um papo com a gente aqui no Nossa Área, primeira edição, falando da fisioterapia no esporte dentro da Bradesco Esportes FM.